Uma boa noite, meus queridos irmãos. Estou feliz por termos mais um encontro nessa noite de quarta-feira de oração. E o tema para o sermão dessa noite se intitula O Dia em que Isaac morreu no Monte Moria. Alguém poderia até se questionar, espera aí, eu conheço essa história e eu acredito que essa história é um pouquinho diferente. Pois é, eu quero te convidar então a abrir a Bíblia para que daqui a pouco você possa entender por que o título dessa história. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 22. Esta história é mais uma história profética. Não é uma história profética necessariamente acerca do tempo do fim, mas é uma história profética que nos revela o plano da salvação. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-lo aí em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bom, restante da história, fica à vontade, depois você pode ler ela com mais calma. Essa história poderia talvez ser mais uma história comum, como tantas outras histórias que estão na Bíblia, a não ser porque ela tem alguns ingredientes que chamam muito a atenção e que fazem dessa história uma história bem diferente. Bom, em primeiro lugar, aqui nós temos a história de um homem que tinha só um filho, como diz aqui, um único filho, né? Já vamos falar sobre isso, e que Deus pede para levar esse filho para ser sacrificado. Nós poderíamos até achar que esse pedido de Deus foi muito cruel, né? Bárbaro, né? Só que veja logo no versículo 1, que ele já começa dizendo assim: Pôs Deus Abraão à prova. Não era realmente isso, vamos dizer assim, que iria acontecer o que Deus queria, mas era uma prova. Deus estava provando a Abraão. Ok? Então vamos partir desse ponto. Agora, eu quero que veja algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui ele começa dizendo: Deus
para Abraão: toma teu filho, teu único filho. Se você pegar a palavra original em hebraico, aí aparece a palavra toma teu filho unigênito. Interessante. Isaac era o único filho de Abraão. Vocês sabem que ele teve como egípcia primeiro Ismael, né? E esse aqui, na realidade, seria o segundo filho, tá? Mas esse aqui era o filho da promessa, e por isso era ele considerado o único filho. Mas o que me chama a atenção é a palavra que se utiliza aqui: filho unigênito. Você conhece algum outro personagem na história que também foi chamado de filho unigênito? Bom, outra palavra que aparece aqui, Deus falando com Abraão, disse: pega teu filho unigênito, ok? Isaac, a quem amas. Quer dizer, pega teu filho unigênito, pega também teu filho amado. Teu filho unigênito, teu filho amado. Você conhece algum personagem na história, né, depois de Abraão, que também foi chamado de filho amado de Deus, unigênito? Interessante. Ok, agora veja o jeito como tinha que ser sacrificado Isaac de acordo com o pedido de Deus. Deus disse: você vai levar esse teu filho unigênito e vai oferecê-lo em holocausto. Bom, a oferta poderia ter sido de várias formas, mas Deus disse que tem que ser oferta de holocausto. Se você vai nos primeiros livros da Bíblia, você vai ver que a oferta de holocausto era a oferta pelo perdão dos pecados, né? Deus poderia ter dito assim para Abraão: leva teu filho Isaque e oferece-lo como uma oferta de gratidão, ou alguma outra coisa assim, mas justamente disse: não, leva ele e oferece ele como uma oferta pelo perdão dos pecados. Que sentido fazia isso? Sacrificar o filho, oferecê-lo em holocausto como oferta para perdão dos pecados. Chama muito a atenção. Ok, e ainda disse o lugar aqui específico onde tinha que ser sacrificado: o Monte Moriá. Se você dá uma pesquisada na história, muitos anos mais tarde, né, foi no Monte Moriá onde foi construído o Templo de Salomão, né? Foi lá onde foi levantado esse templo, e você sabe que nesse templo, vamos dizer assim, uma das partes centrais era o átrio, onde havia um altar de sacrifícios, onde animalzinhos eram levados para serem oferecidos como oferta para os pecados, simbolizando a morte de Cristo na cruz. Bom, chama muito a atenção. Bom, prepararam tudo, chegou o dia que Abraão haveria de levar seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá, né? E aí foram andando pelo caminho, né? Abraão fez a provisão da lenha para o holocausto, dos materiais que haveria de utilizar para fazer o fogo, mas chamou muito a atenção uma coisa importante no seu filho. Ele fez essa observação para com o pai: pai, olha, estamos levando lenha, aqui está também o cutelo, aqui está o fogo, mas eu não vi cordeiro. A gente saiu de casa, mas não levamos o cordeiro. E sabem, a resposta que dá Abraão a seu filho foi uma resposta inspirada. Uma resposta que vai além de uma simples resposta para acalmar a seu filho ou para dar uma informação a seu filho. Abraão disse para seu filho: filho, não preocupa não, porque Deus vai prover um cordeiro para o holocausto, para o sacrifício que vamos fazer hoje. Agora, chegaram no lugar certo, levantou Abraão o altar, colocou a lenha, do lado já estava
a faca, né, que iriam utilizar para o sacrifício e o cutelo. Provavelmente seu filho era um jovem, talvez, de uns 15, 16 ou talvez um pouco mais de anos. Um jovem novo, com suas inquietudes, com suas dúvidas, com suas incertezas, etc. Tá? Depois de levantar o altar e preparar todas as coisas, a única coisa que faltava de preparar era o sacrifício. E de repente, Isaac vê a seu pai pegar ele, né, amarrar ele e colocá-lo em cima do altar que tinha sido preparado. No momento em que Abraão pegou seu filho, segurou ele e o amarrou, não será que ele já começou a suspeitar o que estava acontecendo? Claro, era uma pessoa nova, né? Agora, por outro lado, o que será que se passou pela sua cabeça, né? Peraí, eu estou entendendo o que meu pai está querendo fazer, mas isso aqui é uma loucura, né? Até porque eu tenho certeza de que Deus não está de acordo, não está provando isso que meu pai está querendo fazer. Ele era um jovem novo, poderia facilmente ter se safado dessa situação aí que estava passando, de ter empurrado o pai, ter saído correndo, né? Teria muito mais habilidade, seu pai já estava velho. Mas quando a gente lê o texto, vê aqui a um Isaac manso, humilde, tranquilo, se submetendo o tempo todo ao pai, né? Se deixando amarrar, se deixando colocar em cima do altar e aparentemente não falando absolutamente nada, simplesmente se submetendo, se colocando à disposição para aquilo que o pai haveria de fazer. Te pergunto, esse ato, esse momento, te lembra talvez alguma coisa aí que aconteceu lá no futuro, com algum outro personagem que você conhece da Bíblia? Com certeza. Agora, eu quero que veja, né? Isaac já tinha sido colocado em cima do altar, né? Deitado aí, amarrado, e agora de repente Abraão pega a faca na sua mão para poder fazer o sacrifício, matar a seu filho. E quando ele levanta a faca na sua mão, simplesmente uma voz do céu disse: Abraão, Abraão, não faça isso, não faça isso, né? E Abraão abaixa a mão e de repente percebe que a cerimônia, o culto que estava para acontecer, esse ato de adoração através do sacrifício que estava para acontecer, continua. Só que não continua mais com seu filho, né? Mas continua com a provisão que Deus fez para Abraão. Eu imagino que nesse momento, talvez não está todos os diálogos aqui que Deus teve com Abraão, mas talvez Deus disse para Abraão: olha, Abraão, né? Isso aqui, claro, está na Bíblia, né? Disse: olha, eu entendo que você me ama, porque você não negou seu filho unigênito, entregou para mim, então, por favor, Abraão, não faça isso, né? Tira a teu filho do altar dos sacrifícios. Eu já provi um substituto para ele. Dá uma olhada aí atrás. Lá atrás tem um carneiro. Agora pega esse carneiro e coloca no lugar de Isaac, teu filho. E dessa forma, o que Abraão disse para seu filho no caminho, o Senhor proverá, foi exatamente o que aconteceu. Meus queridos, essa história é uma história profética acerca do plano da salvação. Uma história que nos ajuda a entender em que consiste o plano da salvação. Sabem, o plano da salvação é mais ou menos o seguinte: consiste num ser humano pecador que se afastou de Deus e que, portanto, não merece o favor nem a graça de Deus. Esse ser humano, simbolicamente falando, ele está sendo colocado a cada dia em cima de um altar
onde ele vai ser sacrificado, onde ele vai ser morto, e legalmente, né, merecendo. Mas Deus, no seu amor, faz provisão para que esse ser humano, né, que é pecador, que merece morrer porque a paga do pecado é morte, quando esse ser humano decide aceitar os méritos de Cristo na sua vida, quando esse ser humano aceita Jesus como seu Salvador, sabem o que acontece? Simplesmente o Senhor, assim como Abraão fez com seu filho Isaque, nos tira de cima do altar, né, onde estamos, simbolicamente, por assim dizer, para ser sacrificados ou condenados à morte, morte merecida, porque somos pecadores, né? Nos tira, vamos dizer assim, desse altar, e no seu lugar coloca Jesus. Interessante. Essa é a forma como nos salvamos, né? Deus não passa a mão em cima da cabeça de ninguém para desculpar, né, nossos atos ou as escolhas que fazemos. Mas se haveremos de ser salvos, né, é porque a culpa, a condenação que nós merecemos, em algum momento da história, ela foi paga através de Jesus. E graças a que esse Jesus foi colocado no altar de sacrifícios por nós, por causa disso, é que nós temos uma chance de podermos ter vida eterna quando nosso Senhor Jesus voltar. Mas eu quero ainda compartilhar um outro texto que está em Hebreus capítulo 11. Um texto que eu quero compartilhar com você para que entenda o título do sermão. Eu comecei dizendo que o sermão era o dia em que Isaque morreu no Monte Moriá. Olha só o que diz aqui. E aí agora você poderá entendê-lo. Hebreus capítulo 11 e o versículo 19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Quem está dizendo isso aqui, né, é Paulo, mas está dizendo isso em relação a Abraão. Quando Abraão levou seu filho para ser sacrificado, ele levou ele na confiança de que seu filho, sim, seria sacrificado, morreria, mas Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas olha só o que o texto diz a continuação. Diz assim: de onde também figuradamente o ressuscitou, dependendo da versão da Bíblia. Algumas Bíblias dizem assim: de onde figuradamente o recobrou. Tá? Mas quando você procura essa palavra grega aqui no original dela, uma das traduções dessa palavra é ressuscitou. E algumas Bíblias mais antigas têm essa palavra em vez de recobrou. Quer dizer que o dia em que Isaque foi levado para ser sacrificado, né, nós sabemos que ele não foi sacrificado, né, no seu lugar foi colocado um cordeiro, sim, mas aqui diz que figuradamente esse dia Isaque ressuscitou. Para pensar, se ele ressuscitou, o que aconteceu primeiro então com ele? Ele morreu. Então, esse dia que Isaque foi levado para ser sacrificado, né, figuradamente ele morreu em Cristo e foi ressuscitado também em Cristo. Sabem, eu gosto de comparar esse momento, né, em que Isaque foi levado no altar, foi deitado aí no altar e quase foi sacrificado, como aquilo que acontece no batismo. O que acontece no batismo? O dia em que a gente entrega, através do batismo, o coração a Jesus, você sabia que esse dia que entramos nas águas do batismo, esse dia nós morremos em Cristo?
Só que não é o único ato que acontece nesse momento. Morremos em Cristo na hora que estamos sendo sepultados nas águas do batismo, mas na hora em que saímos dessa água, né? Depois que fomos submergidos dessas águas, na hora que saímos dessas águas, nós estamos ressuscitando em Cristo. Morremos em Cristo, mas imediatamente também ressuscitamos em Cristo. Foi o que aconteceu com Isaac, né? Aquele momento foi como uma espécie de batismo, né? Na vida dele. Morreu em Cristo e foi ressuscitado também em Cristo. Queridos, a salvação, ela é uma substituição. Como disse, Deus opera a salvação na vida de cada ser humano, não desculpando nossos pecados, não simplesmente passando a mão em cima deles, né? Dizendo, não, tudo bem, dessa vez você está perdoado, está desculpado, né? E nada disso. A lei de Deus, ela é clara, ela é estrita, né? E ela diz claramente, a paga do pecado é morte. Né? Quer dizer, o único jeito de poder remir nossos pecados, perdoar nossos pecados, é pagando a condena por esses pecados. O único jeito de podermos receber salvação, nós, pecadores, é saldando a dívida que temos com o pecado. E essa dívida é a morte. Só que o plano da salvação consiste em que, né, a paga tem que ser feita, né, a morte tem que ser executada. Mas o plano da salvação consiste em que, em vez de que essa morte seja executada na minha vida, como pecador, que merece essa morte no plano da salvação, ela é executada na vida do Salvador Jesus. Só que essa morte, ela somente é válida na medida em que você e eu aceitemos a Jesus como o nosso Salvador das nossas vidas. Te pergunto, você já fez isso? Alguns vão dizer assim, bom, eu já fiz porque há um ano atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, eu já entreguei meu coração a Jesus. Ok? 10 anos atrás, quando você entregou seu coração a Jesus através do batismo, você fez isso, mas você precisa entender que você precisa estar renovando essa entrega dia a dia. Esse foi o começo da caminhada. Mas a cada dia, quando acordamos cedo na manhã e fazemos nossa primeira escolha, né, a escolha de seguir Jesus, e fazemos essa escolha quando acordamos não para trabalhar, não para cozinhar, não para tomar café da manhã, não para estudar, mas para podermos ter um encontro com Jesus, nós renovamos a escolha que fizemos um dia, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem sabe 40 anos atrás, quando você entregou seu coração a Jesus através do batismo. Essa decisão não é uma decisão de somente um dia, mas uma decisão que precisa ser renovada dia a dia. Te pergunto, você já fez essa escolha? Você já renovou essa escolha que você fez um dia na sua vida? É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Segundo, e você, que talvez nunca fez essa escolha, você que talvez nunca entregou seu coração a Jesus, olha esse mundo. De um momento a outro, fomos privados, né, de nos reunir na igreja, de nos encontrarmos nos cultos, de termos a vida social, né? Tantas restrições que foram tomadas, né, por causa de uma pandemia, né, como o coronavírus, e de repente o mundo está no meio do pânico e histeria. Eu acredito que cada uma dessas coisas são sinais acerca da vinda de Jesus. Te pergunto, você já se preparou, está se preparando para aquele grande dia? Quem sabe nós estamos vivendo já o começo dos eventos que haveriam de acontecer antes do fim. Você está preparado para esses eventos? Você já entregou seu coração a Jesus? Você já está dizendo através dessa entrega, ou já disse a Jesus através dessa entrega, Senhor,
eu quero que você faça também, eu quero que o Senhor faça para mim provisão. Né? Essa foi a pergunta de Isaac. Cadê o sacrifício? Quem haverá de pagar pela culpa dos pecados? E a resposta do pai foi: não preocupa, meu filho, Deus fará provisão. E ele fez provisão. Assim como ele quer fazer essa provisão também para você. Só que para que ele faça essa provisão para você, você precisa entregar seu coração a ele. Porque a provisão que Jesus faz, ou que Deus faz através de Jesus, é um presente. E vocês sabem que presente, ele pode ser aceito ou pode ser rejeitado. Ninguém está obrigado a aceitar um presente. Tá? E aceitamos o presente da provisão de Deus através de Jesus quando entregamos nosso coração a Ele. Por isso, meu apelo para essa noite: se você já entregou uma vez seu coração a Jesus, continue renovando essa entrega e continua nessa caminhada. Mas para você, que talvez ainda não entregou seu coração a Jesus e talvez não está se preparando para a sua segunda venida, ainda há tempo. Vamos lá, vamos começar a estudar a Bíblia, fazer um estudo bíblico agora virtual. Estamos aí uma campanha especial aí com muitos irmãos, né, estudando a Bíblia de forma virtual. Começa a estudar a Bíblia, começa a estudar o plano da salvação e vamos organizar a vida para que possamos nos preparar para o maior evento da história desse mundo, que é a vinda do Salvador Jesus. E se nesse momento você gostaria de estar mais uma vez preparando sua vida, seu coração e entregando sua vida a Jesus, vamos fechar os olhos e vamos orar. Vamos entregar nossa vida a Deus mais uma vez. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos renova, Tua palavra que nos dá hálito, esperança, força no meio de um mundo que está em caos, em desespero. Obrigado porque o Senhor está conosco, de nosso lado. O Senhor, obrigado também pela provisão maravilhosa que o Senhor fez através de Jesus, que toma nosso lugar nessa morte que merecemos, porque sabemos que a paga do pecado é morte. Muito obrigado, porque cada vez que entregamos nosso coração ao Senhor, somos tirados simbolicamente de em cima do altar, onde merecidamente temos que viver, experimentar a morte, e nosso lugar é ocupado pelo Salvador Jesus, e dessa forma Ele nos dá uma chance de salvação. Por isso, nessa noite, queremos te pedir perdão pelas nossas faltas, queremos entregar nossa vida e pedir que o Senhor nos dirija a partir desse momento, pois queremos nos preparar, Senhor, para a tua segunda vinda. Perdoe nossas faltas, oramos em nome de Jesus.